a mais um episódio do podcast Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhalma. Essa semana nós vamos estudar sobre as seitas apocalípticas. Quando uma comunidade de fé ela se torna uma comunidade de controle e geração de medo. A gente vai aprender um pouco essa semana. O contexto da semana está em Atos 2, de 42 a 47, que fala sobre os cristãos da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. No verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era considerada uma seita. Mas a gente vai começar aqui estudando sobre as seitas aqui do século XX, mais recentes. E foram seitas que tiveram finais trágicos. No nosso contexto bíblico, na nossa lição, a primeira delas que se fala é da Hermes Gates, que eles acreditavam que uma nave espacial viria buscá-los e que iam buscá-los junto com o cometa Halley Boop. E o que aconteceu? O final deles. Esse grupo, dessa seita, liderada por Marshall Applewhite, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer um suicídio coletivo. E nisso, 39 pessoas morreram. Alguns conseguiram fugir, porque descobriram que aonde eles estavam era uma questão de controle, de medo, conseguiram fugir, mas outros não, e foram envenenados e morreram. Tem uma outra seita, que é muito conhecida nessas histórias, que é o ramo davidiano. Ela surgiu nos anos 80, e um desses autores, o David, ele era um dissidente da igreja adventista. Muitas pessoas não sabem disso, mas ele era um dissidente da igreja adventista. E ele criou essa seita porque não concordavam com algumas doutrinas da igreja adventista. Então ele resolveu criar esse grupo. No que foi criado esse grupo, várias pessoas foram adeptas a esse grupo. E nisso ele foi se achando Jesus na Terra. E ele era o Messias, ele se considerava Messias. E ao se considerar Messias, ele provocava várias coisas. Abusos, violências. E isso foi gerando muitos adeptos, porque achavam que através desses abusos era alguém que controlava eles, porque se achavam Messias. E eles não achavam que estavam sendo controlados, assim que era o Messias que estava na Terra através de David. Mas teve um repórter que foi investigar essa seita. E eles se mudaram para um lugar, se isolando do mundo. E esse jornalista foi lá atrás. No que ele foi atrás, o David ficou muito chateado. E o FBI foi junto também. O FBI foi junto porque teve denúncias de abusos. Então, nessa denúncia de abusos, o FBI foi junto. E o FBI fez um cerco na casa que eles estavam. E esse cerco durou 51 dias. Alguns conseguiram ser libertados, alguns reféns, que foram por eles terem porte de armas ali dentro daquela seita, eles foram liberados, alguns reféns, mas muitos ficaram lá dentro. Isso resultou em morte de 87 pessoas. Porque depois desse cerco, o FBI invadiu e teve troca de tiros e pessoas, homens, mulheres e crianças que estavam ali dentro morreram, porque não cederam. E também tem o Templo do Povo, que é de Jim Jones, que é Jonestown, que eles foram e criaram uma comunidade na Guiana. E tinham mais de 900 pessoas. E através desse poder de manipulação que o Jim Jones tinha, ele também acreditava que ele era o Jesus. E ele se nomeava como um Jesus socialista, porque ele estava pela justiça social e tudo, só que depois ele acabou criando um sistema de opressão. E nesse sistema de opressão ele conseguiu convencer mais de 900 pessoas a viverem na Guiana, num lugar isolado. Isso também foi alvo de investigação. Só que Jim Jones conseguiu convencer 981 pessoas a tomarem um veneno e se matarem. E através disso eles alcançariam, vamos dizer, a glória, a salvação. Então, esses foram alguns fins trágicos de algumas seitas que aconteceram. Mas a gente sabe que a gente precisa diferenciar o que realmente é uma igreja apostólica baseada na Bíblia e o que é uma seita. Quais são esses critérios que são usados? Bem, aqui a lição está bem didática, Ela tem alguns pontos que a gente pode pensar
E o primeiro deles fala a respeito do abuso de autoridade. Eu acho que a Damares tem exemplos muito bons para poder falar a respeito do abuso de autoridade, né? Acho que todos esses homens se enquadram nisso daí. E qual é a parte oposta do cristianismo? Jesus fez o oposto. Em nenhum momento ele liderava com abuso, jamais. Ele sempre foi um líder servo, né? Ele sempre alertava contra o uso autoritário do poder. Um segundo ponto importante também levantado aqui nessas histórias é o isolamento do mundo. Em nenhum momento Jesus nos chama para se isolar de todo mundo. Muito pelo contrário. A nossa mensagem tem que ser uma mensagem pública, né? Ele quer que a palavra seja pregada no mundo inteiro. E as seitas, essas citadas e todas as outras, elas propõem que os seus membros eles vivem em segredo, sob ali uma situação de controle muito grande, né? E aí nisso acabam acontecendo muitas tragédias. E terceiro ponto também é o controle emocional. Essas pessoas que lideram seitas são pessoas extremamente manipuladoras. E elas acabam colocando aquele sentimento de culpa, de vergonha, de medo nos seus seguidores, né? Fazendo com que eles não consigam sair daquilo ali. Não há liberdade numa seita, né? Eles são pessoas extremamente submissas. E não é para essa submissão que Jesus nos chama. Jesus nos chama para servir com amor, né? Ele nos chama para servir com liberdade, com alegria, para que a gente possa sempre ser aí sincero de coração. Um outro ponto ali que a gente pode ver é a questão financeira. Convenhamos, é um tema muito debatido no mundo cristão em geral, mas assim, para essas seitas, os líderes ali, eles querem controle total, basicamente, de todos os bens dos fiéis ali que eles têm, né? Muitas seitas, as pessoas dão todo o dinheiro, tudo que tem dentro da casa, vendem tudo e dão para a seita, e muitos vão morar, né, em casas comunais com todo mundo junto. Então, assim, tem esse controle financeiro da vida das pessoas muito forte. Em contraponto, Cristo ele fala que a doação, né, por exemplo, nós temos os dízimos das ofertas e tudo mais, tem que ser algo totalmente voluntário da pessoa. A pessoa, com o seu coração, a sua vontade, tem que chegar lá e doar para a igreja, tem que chegar lá e fazer essas ações, porque Deus não vai lhe obrigar você a fazer doações nem nada. Outro também, né, o uso distorcido de temas apocalípticos. Né, muitas seitas utilizam, como a gente falou, né, do medo, dessa angústia, dessa ansiedade de situação apocalíptica, como o fim do mundo e tudo mais, para poder juntar esses fiéis e, como isso, conseguir uma libertação, alguma fuga de alguma forma. Só que o cristianismo traz totalmente o oposto. O Apocalipse, né, o livro do Apocalipse, muitas pessoas têm medo de ler e tudo mais, ele tem que ser uma fonte de esperança e de preparo. Porque é a esperança de que o mundo vai acabar e Jesus vai voltar, e preparo porque ele já deixou certinho, vai acontecer isso, depois aquilo. Então, para nós, como cristãos, precisamos nos preparar para essas coisas ruins que nós sabemos que vai acontecer. Mas a gente tem que ter esperança de que isso vai acabar e vamos morar no meio dos céus. E um último é a supressão da individualidade, que particularmente eu acho que é o mais importante que nós temos também. Porque para essas seitas a pessoa não pode pensar, não pode ter senso crítico, não pode duvidar do líder religioso. Se ele duvidar, vai ser morto. Só que o cristianismo fala o oposto. Não, você tem que duvidar, você tem que estudar. Toda vez que você for ouvir uma pregação, alguém falar, está citando tal texto bíblico, nós, os cristãos, devemos pegar a Bíblia lá e ler assim, não, será que a pessoa realmente está dando certo? Será que realmente ela teve a interpretação correta da Bíblia? A gente tem que pegar e estudar, ter esse senso crítico. Porque se a gente não tiver o nosso senso crítico bem aguçado, a gente vai ser levado para qualquer pensamento. Qualquer pessoa com uma influência maior, com uma fala mais bonita, vai levar o nosso coração e aí, para onde ela quiser ir, a gente vai junto e a gente pode acabar em situações trágicas como essa. E a lição até traz aqui um comentário muito importante. As seitas operam com medo, controle e segredo, mas a Igreja Apostólica vivia com liberdade, responsabilidade e transparência, um modelo que continua atual e poderoso. O contexto bíblico da semana, a etimologia da palavra seita, ela vem originada da palavra grega hereses, que quer dizer heresia. Só que heresia nesse contexto não era algo ruim como a gente vê agora. Heresia era só um partido, uma escola filosófica diferente do que era originado. Por exemplo, no judaísmo a gente tinha a seita dos fariseus e dos saduceus. E
A igreja primitiva também foi considerada uma seita. Só que depois essa designação de seita foi tida como uma forma pejorativa. A seita era algo que fazia mal, era um desvio doutrinário, né, que estava em negação com a divindade, ao contrário do ensino. E na época de Paulo, né, da igreja primitiva, Paulo foi perseguido, nós sabemos, né? A igreja primitiva foi perseguida, e em um dos momentos que ele foi julgado, ele foi considerado como uma seita dos nazarenos. Está lá em Atos 24:5. Um grande orador lá da época, né, que foi Tertúlio, passou a falar e a acusar a Paulo, né, diante do governador Félix. E diz assim: porque tendo nós verificado que este homem é uma peste que promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, Paulo propagar o evangelho era considerado uma desordem. Por quê? Porque o cristianismo era considerado uma seita do judaísmo. Então, eles achavam que havia um desvio doutrinário, que eles ensinavam o que não estava a ver com a doutrina. A mesma coisa aconteceu com Jesus, né? E é muito engraçado a gente ver isso como até mesmo a principal fonte, figura do judaísmo, né, que era o próprio Deus, estava sendo considerado ali um iniciador, um revolucionário de uma seita. E é muito interessante a gente analisar essa vida de Jesus e os momentos que ele teve, principalmente de embate com os próprios fariseus. Porque assim, naquela época, e até hoje em dia é muito comum a gente ver isso, a religião estava tão modificada com os pensamentos e as vontades humanas que ela estava começando a se desviar dos caminhos corretos. Por isso que Jesus teve que vir aqui na Terra. Porque quando ele chegou aqui e começou a pregar as suas ideias, vamos colocar assim por enquanto, as coisas que ele tinha para dizer para o povo achava estranho. Porque aquilo ali estava começando a ir contra os dizeres e as doutrinas que os fariseus tinham colocado para o povo. E por conta disso ele está começando a ser uma seita, porque os fariseus pensavam assim: não, como assim? Esse cara está querendo chegar aqui no meio do meu povo, está querendo chegar aqui no meio da minha galera e começar a falar que eu estou errado, falar que as minhas doutrinas, os meus conhecimentos e tal estão errados, que não o sábado não é para ficar contando os passos e sim pensar em ajudar o próximo. Como assim? Isso causava muito incômodo, porque querendo ou não, o domínio, né, e o poder que os fariseus tinham sobre o povo iria diminuir cada vez mais, porque o foco deles ia acabar, o poder e a influência que eles tinham estava acabando. Então, assim, isso é muito importante analisar de como muitas das vezes o pensamento, né, de você querer ser correto, você querer seguir o que a Bíblia diz, você querer seguir os ensinamentos corretos dizem, para pessoas que estão mal intencionadas, isso pode ser visto como uma seita. Porque você está querendo libertar as pessoas das mentiras, muitas das vezes. Bem, puxando para essa questão, aqui na Rede Semântica da Lição, a gente pode falar um pouco a respeito de discernimento, né? A palavra-chave aqui, discernimento. Eu penso muito em discernimento, a própria palavra de Deus, a Bíblia. Porque essa palavra aqui, na minha opinião, ela veio para a gente pensar o seguinte: como a gente faz para não cair nessas situações? Porque, como a Damaris explicou, as seitas, elas sempre existiram. Elas existem há muito tempo, vamos colocar assim. Elas existem há muito tempo, mas elas são extremamente atuais. Elas existem até hoje e vão continuar existindo até a volta de Jesus, né? Infelizmente. Isso é bíblico. Então, como a gente faz para ter esse discernimento de não cair, não ir por esses caminhos? Eu entendo que é um estudo diligente da palavra de Deus. Você orando, para que o Espírito Santo te guie, te encaminhe, para que você saiba quais doutrinas são verdadeiras, né? Para que você acabe não caindo nessa conversa manipuladora de líderes, supostos líderes religiosos, né? Eu creio que esse seja o caminho. Você tem que ter o conhecimento da palavra, o conhecimento de Cristo. Pensando nisso, né, aqui fica a pergunta da semana para a gente poder pensar. Que acusações falsas você já ouviu contra a sua igreja? Como você reagiu diante disso? Porque, como vimos aqui, né, muitas igrejas, como a Igreja Adventista, por exemplo,
sofrem essas acusações, né? Que nem são verdadeiras. Então, essa aí fica como sendo a nossa pergunta dessa semana. Olá, eu sou o Bruno, sou aqui da igreja de Inhaúma, distrito de Manguinhos. E como que eu reagiria ou como que eu reagi a alguém falando sobre uma igreja? É muito difícil a gente ouvir alguém falando de um lugar ou de pessoas que você gosta, que você está frequentemente, né, naquele lugar. E falaram uma vez sobre a localização, né, da nossa igreja. Se aqui fosse um mercado, por exemplo, não seria bem melhor? E a minha reação no momento foi dizer que não, que Deus escolheu esse lugar, escolheu essa igreja, escolheu o espaço para que aqui fosse um canal de bênção, de salvação, de contribuir aqui a salvar vidas aqui nesse bairro. Então é bem difícil a gente ouvir falar, né, sobre um lugarzinho que a gente ama, que a gente gosta e que a gente tem esse convívio, né, nos dias de culto. Mas a minha resposta foi mostrar também que mesmo sendo uma igreja, ela cumpre o seu papel, nós conseguimos fazer aquilo que Deus escolheu para nós, nesse lugar, nesse bairro, tá bom? Um abraço para todos. Bem, Olá. se você é adventista do sétimo dia, deve ter escutado algumas vezes na sua vida, né, que a igreja adventista é uma seita e tudo mais. Mas assim, é uma coisa para a gente poder parar depois dessas explicações, né, a gente parar e analisar um pouco. Primeiro fato muito importante a gente dizer, muito dessas acusações que são feitas, esses comentários, essas visões que as pessoas têm, muitas das vezes são ou muito distorcidas das histórias reais, ou pegada de pessoas, indivíduos específicos que são totalmente extremistas, que não seguem realmente o que a igreja tem como sua base, né? Uma dessas críticas muito utilizadas é a seguinte: vocês colocam os escritos de Ellen White no mesmo nível da Bíblia. E essa colocação é totalmente errada, muito simples, porque assim, nós entendemos que sim, Ellen White foi uma profetisa, ela recebeu profecias, recebeu visões, porém, ela está numa posição muito mais de auxiliar ao entendimento da Bíblia. Nenhum dos escritos dela, nenhuma das livros e números que ela tem, nenhum deles está maior ou tem uma importância tão grande igual a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, é onde a gente se baseia em tudo, onde a gente vê, onde a gente estuda mais. Os escritos de Ellen White, as visões que ela teve e tudo mais, são formas que nós temos de podermos entender melhor. Ela traz uma visão mais atualizada, por assim dizer, uma linguagem mais fácil de se entender. Tanto que se a gente for pegar tudo que a Ellen White tem escrito e for comparar com a Bíblia, em nenhum momento ela contradiz os escritos bíblicos. Ela somente tenta explicar, trazer uma nova visão, mas sem tirar a verdade e sem tirar o sentido que a Bíblia tem como sua principal base. É uma segunda acusação muito comum, né? Aqui vocês se acham o único grupo certo, como se só vocês fossem salvos. Não é bem assim, até porque a salvação é por Jesus, né? Então, pela própria Bíblia, nós acreditamos que aqueles, né, que seguem os critérios bíblicos estão salvos. Esse mal-entendido acontece por conta do conceito de remanescente, né? Porque algumas vezes a gente escuta, o povo adventista é o povo remanescente. Então, deixando claro aqui, realmente, nós nos consideramos parte do povo remanescente. Nós acreditamos sim que nós temos uma missão profética específica para esse contexto. Acreditamos em tudo isso. Porém, isso não exclui as outras denominações. Exatamente. E a própria palavra fala, em João 10, versículo 16, Jesus diz: tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, Deus tem filhos em vários lugares, em várias denominações. Então, o nosso chamado como adventista do sétimo dia é anunciar o Evangelho. E anunciar não de uma maneira para que a gente se sinta superior aos outros. Não. A gente tem que usar isso não com exclusivismo, mas como uma maneira de apenas, né, de se identificar mesmo. Né? Cada denominação tem a sua identidade, nós temos a nossa. E é apenas isso. Não acreditamos que somente os adventistas são salvos, né? Isso daí está completamente errado. Sim, aí é só quando a pessoa ela não entende corretamente o que quer dizer, né? Porque nós nos baseamos totalmente na Bíblia. A palavra de Deus é a base da nossa crença, né? E para finalizar, a gente precisa entender que nem todo grupo minoritário é uma seita, nem todo grupo religioso também é saudável.
E aí a gente precisa discernir que a diferença está em se Cristo é o centro, se há liberdade de consciência, se há transparência e se o fruto do Espírito é visível. Se nós formos acusados como Cristo foi acusado, os apóstolos foram acusados, nossa resposta deve ser verdade com amor, firmeza com mansidão, convicção com humildade. Essa é a forma de nós agirmos com a apologética. Né? Nós devemos mostrar o que acreditamos com amor. E estamos perto aqui no mês de março, no dia 21, nós temos a grande comemoração como jovens adventistas a nível mundial. A igreja adventista ela não existe só no Brasil, ela existe em nível mundial. E no mundo inteiro, no dia 21 de março, estaremos comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, como estado do Rio de Janeiro, nós estaremos comemorando as 3 associações, a Rio Fluminense, a Rio Sul e a Associação Rio de Janeiro, que estaremos comemorando juntos o Dia Mundial. Estaremos numa tarde muito agradável na Quinta da Boa Vista. Então você está convidado para estar conosco para comemorarmos o Dia Mundial do Jovem Adventista. E a partir de hoje nós vamos orar pela nossa igreja, que é mundial, e pelo que acreditamos, que nós possamos conseguir seguir o que diz a palavra de Deus, baseado no que o reino de Deus fala, né? Que nós possamos salvar do pecado e guiar no serviço. E como jovens adventistas, que nós possamos sempre estar guiados pelo Espírito, né? E seguirmos cumprindo a missão. Oremos então. Querido amado Deus, amado Pai, muito obrigado aqui, mais semana nós estudamos aqui a sua palavra, Senhor. Eu quero pedir agora um momento especial para cada jovem aqui dessa associação, desse Rio de Janeiro, desse mundo, que nos ajude a podermos mostrar a sua palavra sem deixar dúvidas, sem deixar brechas, para que as pessoas possam utilizar ela pelos caminhos maus. Também, Senhor, eu quero pedir um momento especial para esse Dia Mundial do Jovem Adventista que está chegando, que seja um dia maravilhoso de celebração da sua palavra. Que nós todos juntos, como jovens, possamos gritar ao mundo que o Senhor logo vem. E que assim, falando a sua mensagem do Evangelho, o Senhor volte das nuvens dos céus. Peço um especial para a semana de cada um. Tudo que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi o Lição e Ação.